E meus amigos, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui para vocês, eu venho falar acerca de um assunto que é muito preocupante e tem acontecido muito nos nossos dias, né? Em muitas igrejas também, né? Alguns escândalos, pessoas que é, vieram de vidas promíscuas, de drogas e outras coisas, e aí vai para a igreja, né? Bota uma roupa, fica bonito, começa a falar bonito. Aí você olha assim e fala assim, nossa, como que fulano mudou, como que fulano, né, se converteu. E mas aí passa um tempo, daqui a pouco essa pessoa não consegue se firmar mais e de repente começa a desanimar e, e volta a fazer as coisas que fazia antes e volta pior do que já era, né? Então, assim, tem um alerta que Jesus deixou na Bíblia, né? Acerca daquele que ouve a palavra e as pratica. Aonde que sua casa seria construída, né? Jesus falou sobre dois tipos de terreno que ele comparou com a vida espiritual, né? Daqueles que ouvem a palavra e as praticam e daqueles que não ouvem e praticam, né? Dizendo ele assim: aquele que ouve essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, e vieram as chuvas e os rios, e combateram contra ela, mas ela não caiu, porque estava firmado na rocha. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei, ou seja, compará-lo-ei, eu estou comparando ele, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, e vê os ventos e os rios, né? E combateram contra ela, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, Jesus ele falou algo assim, para que a gente pudesse observar com muita atenção o modo de conduta que a gente leva diante do reino de Deus. Porque a gente vê um depoimento igual a essa da Andressa Urach, né? Eu lembro que quando ela foi para a Universal, fez livro, né, um monte de coisa e começou a falar bonito. Eu mesmo, assim, eu fiquei impactado, impressionado com a mulher que veio numa história, né, muito complicada, né, veio do mundo da prostituição e de repente assim se mostrou numa postura muito diferente. Eu falei assim, meu Deus, falei que obra linda, olha o que o senhor fez, tal. E até o modo dela vestir, já não tinha vaidade, aquelas coisas todas e tal. E assim, a gente vê que Deus realmente transformou ela de uma forma maravilhosa. Mas aí você pergunta, por que ela caiu? O que aconteceu para ela voltar a fazer o que ela fez? Vejamos bem, no livro de Hebreus fala, perdão, primeiramente vou citar um para depois citar outro. A Bíblia diz lá no livro de João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? Se Jesus te libertar, você vai ser livre. Você está livre do pecado, né? Você está liberto. Se você se prostituir, você não vai ter desejo de se prostituir mais. Se você fumar, você não vai ter desejo de fumar mais. Se você bebia, né? Se você roubava, você não vai ter desejo de roubar mais, porque Jesus te libertou. Só que no livro de Romanos, Paulo falou sim, é, é, nós somos libertos, tem uma palavra que ele fala assim, isso, e por isso a gente podemos voltar a pecar, ele fala de modo nenhum, eu não estou citando direito como é que era o versículo, né? Mas aí lá no livro de Hebreus, há outro alerta que diz o seguinte, vigiemos com o pecado que tão de perto nos rodeia. Vigiemos com todo embaraço de pecado que tão de perto nos rodeia. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento que Jesus te libertou, te limpou, a gente ainda vivemos num mundo que ele é cheio de sujeira todos os dias. Sujeiras morais, né? E que tende a nos derrubar. Aí, então vem outro alerta da palavra.
Quem está de pé, cuide para que não caia. Sabe por quê? Porque andamos em lugares escorregadios. Então, para você cair daqui para ali, se você não vigiar, por isso que a palavra fala, orai e vigiai. Vigiai e orai. Primeiro fala vigiai e orai. Então, a gente devemos vigiar. Então, o que aconteceu com a Andressa Urach para ela voltar para essa vida promíscua, igual ela agora está aí falando que cobra 15 mil reais, né, por uma hora, sabe? E fala assim numa felicidade. Eu quero te deixar um recado para você, Andressa Urach, né? Eu quero que você veja esse vídeo, tá? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, sabe? E esse pecado pode custar ainda muito caro se você não se arrepender e largar essa vida promíscua, essa vida suja que Deus um dia te tirou, investiu o sangue do filho dele para você ser uma mulher purificada e hoje você voltar para trás a comer da lama, tá como o cachorro que está comendo vômito. Ainda vem falar que Deus te reconhece assim mesmo que você vai ser salvo, coisa nenhuma. A Bíblia fala: o que confessa e deixa alcança misericórdia, né? O que confessa e deixa, né? E eu me lembro muito bem que quando você, né, estava com o marido há pouco tempo atrás, ele mesmo relatou que você queria fazer coisas que você praticava lá atrás no mundo, né? Você queria fazer coisas que você fazia nas orgias, né? Então, quem está em Cristo, nova criatura é. E o que te fez você cair de novo é você ter praticado as coisas que você praticava na sujeira, que agora está sendo pior ainda. Deus não compactua com isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse ditado de que quem está em quatro paredes né, não tem coisa nenhuma, tem sim. A gente não devemos ser imitador do mundo. Devemos ter uma vida saudável espiritualmente diante de Deus, até na nossa forma de relacionamento sexual, né? Seja com o marido com a esposa com o marido. Não podemos imitar o pornô, porque muitas práticas que casais querem fazer hoje vêm da cultura pornô, pornografia, do mundo da prostituição, sabe? Ah, porque não está escrito. Não está escrito. É a cultura do mundo. Não vos conformeis. Está escrito sim. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, né? O mundo faz coisas que não agrada a Deus. Então, só quero te dizer uma coisa. Não fica feliz com 15 mil reais, não. Né? Enquanto você está feliz com 15 mil reais, né, ou mais, sei lá o quanto que você ganha, há um salário que ele está próximo de ser pago a você, se você não sair dessa vida, se você não se arrepender. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não vai pagar nada para ter vida eterna, mas por causa desse tipo de vida, você vai ter a morte se você não sair dela. Morte espiritual que você já teve, que você já tem agora nesse exato momento. E se você continuar, você vai perder a salvação da sua alma, né? Porque a Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo, tá? O corpo não é um motel, não. O corpo é templo do Espírito Santo, para você se relacionar com Deus e com aquele que você se casar. Só isso, mais nada. Não é para prostituição. Então fixa essa palavra e acorde enquanto há tempo. Amém? Essa palavra aqui em nome de Jesus.